Olá, oitavo ano. Vou fazer uma breve retomada aqui sobre equação de primeiro grau, que daí vai casar com a matéria que está sendo ministrada no Centro de Mídias, tá? Lembrando que para resolver esse conteúdo vocês vão precisar usar alguns recursos, que no caso a gente vai usar o GeoGebra. Quem tiver esse recurso no celular pode usar no celular, pode baixar o aplicativo, ou pode usar na versão online no Google. Você coloca aí GeoGebra, calculadora, aqueles que a gente usava na aula. Então você põe a versão calculadora e escreve a função. Vou fazer aqui para vocês rapidinho. Então vou explicar aqui, tá? Vamos fazer então uma retomada de equação de primeiro grau, que é basicamente como se resolve dentro da função, isso com uma incógnita. Na definição de função polinomial, no caso nós vamos ver função afim, que ela pode ser uma função crescente quando ela tiver uma reta desse tipo, ou ela pode ser decrescente quando tiver uma reta virada para esse lado, tá? Toda função ela é escrita nesse formato, f de x, ax mais b. Quando esse a aqui, ó, que é o coeficiente angular, ele é negativo, menor que zero, aí a função ela vai ser assim, uma reta virada para esse lado, que é decrescente. Quando esse a aqui for maior que zero, que é um valor positivo, aí a função ela vai ser virada para cá, tá? Vou fazer esses dois exemplos aqui com vocês. Aqui a gente tem um exemplo de função crescente e decrescente. A primeira função, que é 2x menos 3, então o a aqui, ó, que é o 2, o a é maior que zero, certo? E esse aqui, ó, ele é negativo, então o a aqui é menor que zero. Então, é dois exemplos de função. Na primeira função, a gente tem que é 2x menos 3. Para escrever no GeoGebra, eu vou fazer da seguinte maneira. Ops, deixa eu desativar aqui. Vou fazer da seguinte maneira. F de x, 2x menos 3. O GeoGebra, que é esse aplicativo, lembra do plano cartesiano? Vocês vão escrever assim, ó. Ele não entende se você colocar um y aqui, tá? Porque a gente está se tratando de uma função. Então, você vai escrever aí, aqui, ó, na escrita, f, abre parêntese, de x, aí passa para fora do parêntese, põe igual, 2x menos 3, só para olhar ali quanto é. 2x menos 3. Ele já vai te dar a resposta aqui, ó, da reta, que é o que a gente quer. Quero que vocês indiquem para mim, vocês vão construir aí no GeoGebra, esses dois pontos, esse e esses dois pontos. Como? Eu sei que aqui é a raiz da função. Se você clicar em cima, aqui, ó, a raiz é 1,5 e 0. Então, vou escrever aqui que é a minha solução. A raiz. Aí, você pode escrever é 1,5 e 0, tá? Sendo que aqui é o x e y. Não vou ter espaço para fazer tudo. Então, eu vou voltar aqui. E tem o ponto em que ele intercepta o eixo y, que é nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Y, intercept, que é em inglês, 0 e menos 3. O 0 é o y, o menos 3 é o x, tá? Então, aqui é o y e o menos 3, que é o x, que é sempre o par ordenado. Desculpa, é o contrário. O 0 é o x e o menos 3 é o y. É o contrário. Então, o par ordenado é x, y, na ordem alfabética, tá? Então, vocês vão lá no exercício, no problema, e colocar o par ordenado aí, o ponto em que intercepta, aí você coloca a raiz e depois intercepta
no ponto 0 e menos 3, certo? Esse caso aqui, a gente chama isso de zeros da função, certo? Se vocês quiserem escrever assim também é mais fácil. Pode colocar a resposta. Zeros da função. Zeros da função. Qual é o zero da função? É no ponto 1,5 e 0, e o outro ponto em que ele intercepta lá é menos 3 e 0, tá? Esse é os zeros da função. Pode escrever a resposta assim também. Aí, eu vou fazer esse outro aqui, esse, tá? Quero que vocês observem que esse gráfico, só voltando nesse, que esse gráfico aqui é... Deixa eu explicar ele lá que tá melhor. Eu dou as telas aqui, é difícil. Esse gráfico aqui, como eu falei, ele é virado para cá, certo? Que é uma função crescente, porque o A é positivo, então ele é virado para esse lado. O outro tem que ser virado para esse lado, porque ele é decrescente, tá? Então, eu vou refazer esse outro aí. Apagar essa função e fazer a próxima. F de x é menos 7. Vou pegar essa função aqui, tá? Então, eu escrevo a função aí, f de x é igual a menos x menos 7. Esse é o gráfico decrescente. Aí eu vou colocar lá os zeros da função, isso daqui é a solução do problema, porque a raiz é o valor do x, tá? Que é menos 7. E aqui, ó, é o ponto em que intercepta o eixo y. Então, você vai lá, deixa eu só ver em que ponto que é. Menos 7 também. Então, é menos 7, 0, e 0 e menos 7. Então, os zeros da função da letra B, que é esse, zeros da função vai ser no ponto 0 e menos 7 e menos 7 e... Droga. Menos 7 e 0, tá? Esses são os dois pontos. Ou seja, o que ele tá dizendo com isso? Que quando o x é 0, o y é menos 7. E quando o x é menos 7, o y é 0, tá? Esses são os valores em que ele intercepta os zeros da função. Beleza? Para finalizar, eu vou retomar sobre sistema de equações lineares com o uso também da função, que foi esse daqui que nós fizemos. O sistema de equações lineares dentro do gráfico. Vocês podem fazer também com o uso do GeoGebra. Então, 8x menos 4y igual a 120. Vou escrever lá. F de x falta o parênteses. F de x é igual 8x menos 4y igual a 120. 8x menos 4y igual a 120. Peraí que eu apaguei aqui, mosquei. F de x igual a 8x. Vamos lá. Tem como dar certo. Primeira equação, tá aqui. Então, essa é a primeira equação. A segunda equação
menos 3x mais 4y igual a 5. Menos 3x mais 4y igual a 5. O que acontece com essas duas funções aqui, ó? Ela intercepta, a gente não encontra o valor de x e y, ela intercepta aqui as duas funções, elas se encontram nesse ponto, as duas retas, né? São duas funções, a função afim, as duas são crescentes, e elas se encontram nesse mesmo ponto. Isso daqui é a solução x, y. Então, quando o x for 25, na primeira função, na segunda, o y vai ser 20. Então, é o ponto de intersecção das duas funções. Isso é a solução, é o resultado de x e y. Então, 25 e 20... Vou tirar aqui. Então, aqui a solução é 25 e 20. Beleza? É isso.